Prontinho, Laura, pode começar. Ok. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de associativismo, cooperativismo e extensão rural do curso técnico em agronegócios. Vocês fizeram a leitura, do livro-texto conforme proposto e hoje nós vamos falar aqui sobre o que vocês leram, tá bom? Então, a primeira parte aqui é relacionada às cooperativas, que se trata da autogestão, que é o modelo de gestão que é adotado pelas cooperativas. E ele tem algumas características aqui únicas dessa autogestão, onde todos os associados, eles são os donos da organização cooperativa. Todos eles têm direito a participar do processo da gestão. As decisões, elas são todas fundamentadas e têm de ser tomadas pelo coletivo. O que é isso? São estabelecidas reuniões, assembleias, conforme a gente vai poder ver aqui em alguns outros tópicos, onde a tomada de decisão é feita por todos os membros da cooperativa, por todos os associados, tá bom? Necessidade que todos tenham acesso às informações e responsabilidade com o coletivo e disciplina. Como não é um modelo capitalista, é um modelo cooperativista, então essa responsabilidade fica mais evidente, porque as decisões, como elas não são autocentradas, elas são tomadas pensando num coletivo, né? Então, elas têm que ser muito bem pensadas e têm que ser baseadas realmente no bem de todos. Ele é composto por um estatuto social, que ele é o órgão jurídico mais importante da cooperativa. A gente já exemplificou que o exercício dele é democrático, ou seja, ele é realizado por todos, não é uma decisão centralizada em uma única pessoa ou em um único órgão dentro da cooperativa. Uma das características também da autogestão é a valorização da educação na cooperativa e o engajamento dos associados nas decisões. E há também uma grande divisão das responsabilidades. Todas as cooperativas, para elas estarem regulamentadas, elas têm que estar filiadas à OCE. O que é a OCE? É a Organização das Cooperativas Estaduais. Elas são obrigadas a estarem cadastradas na OCE de cada estado. E isso é regulamentado por uma lei, pela a Lei 5.764/71. Onde cada estado brasileiro deve possuir a própria organização. E as cooperativas devem contribuir com 0,2% do valor do seu capital integralizado. O que é o capital integralizado? Ele é o valor que um sócio disponibiliza logo na abertura da empresa. Então, aqui, esse é o valor que cada membro da cooperativa investiu para ser sócio da cooperativa. Então, sobre o valor total dessa integralização de capital, 0,2 tem que ser repassado à OCE, tá bom? O objetivo dessas organizações estaduais é prestar serviços de assessoramento, defender os interesses e a representação sindical a nível de estado. Então, a gente pode ver que é bem organizado, existe uma série de regras que têm que ser seguidas. A necessidade de criação da OCE foi em 1969, durante o 4º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, e ela substituiu duas associações que existiam anteriormente, a Associação Brasileira das Cooperativas, a ABCOP, e a União Nacional das Cooperativas, a UNASCO. E essa decisão foi tomada pelas próprias cooperativas, que eram filiadas a esses dois órgãos, elas preferiram centralizar na OCE. Aqui a gente tem a logo, da OCE, na verdade da OCB, aqui, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Pelo que é composto a OCB? A OCB ela é composta pelas OCEs, por todas as organizações de cooperativas estaduais, que juntas formam a OCB. Ela foi criada em 1971, tá bom? E ela substituiu aquelas duas outras instituições que existiam antes, a nível estadual e a nível nacional. E ela também tem algumas determinações estabelecidas. Ela é o órgão técnico do governo que regulamenta, que consulta, ela é como se fosse os olhos do governo perante as cooperativas, para ver se as responsabilidades das cooperativas estão de acordo, se elas estão sendo realizadas conforme proposto. E ela é responsável por unir todas as organizações
estaduais, conforme a gente falou. Então, aqui, o sistema cooperativo brasileiro, ele é formado por cooperativas de todo o Brasil e elas são unidas em torno de suas respectivas organizações estaduais, as OCEs. E a OCB, ela é a Organização Nacional das Cooperativas e reúne todas as organizações estaduais. A OCB, ela recebe apoio técnico e consultivo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o SESCOP. O que é, então, o SESCOP? O SESCOP, ele foi criado aqui com uma medida provisória 1715 em setembro de 88. O objetivo principal dela é viabilizar a autogestão do cooperativismo brasileiro. E aqui ela teve um decreto em 1999 para realmente finalizar, regulamentar quais eram os passos necessários. Então, aqui ela tem o principal a função aqui de orientar as cooperativas quanto à forma correta dessa autogestão, que é a forma como as cooperativas têm que realizar seus trabalhos administrativos e a gestão interna. A função dele aqui é monitorar, controlar a gestão das cooperativas e verificar se elas estão de acordo com o que foi estabelecido na Assembleia da organização, da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né? Então, ele é responsável aqui pela capacitação, promoção social dos associados, dirigentes e funcionários das cooperativas. Ele auxilia, igual a gente já falou, na implementação da autogestão. Ele assessora o governo federal, contribuindo para a formação de políticas adequadas. E ele também visa aqui a criação de novos postos de trabalho e geração de renda para as comunidades onde que essas cooperativas estão inseridas. Então, aqui a responsabilidade dela aqui vai além da autogestão. Ela tem responsabilidade aqui também de olhar como está a atuação dessa cooperativa junto à sua comunidade, porque um dos valores das cooperativas e um dos objetivos pelos quais as cooperativas são criadas não é somente para ter uma maior rentabilidade, né? Na verdade, o objetivo principal da cooperativa nem seria o lucro, ele seria o benefício mesmo, como vocês já poderam ver anteriormente, seria o benefício desses cooperados. Então, o benefício dos cooperados, ele tem que estar ligado ao aumento de renda, mas ele também tem que estar ligado à qualidade do serviço prestado para essa comunidade. Socialmente falando, a cooperativa tem uma responsabilidade social grande, junto aos cooperados e junto à comunidade onde ela está inserida. E essa SCOP, ela é mantida financeiramente, principalmente através da contribuição compulsória, contribuição mental de 2,5% do valor total da remuneração paga aos funcionários. Então, de todo o montante que é pago com mão de obra dentro das cooperativas, 2,5% é destinado a Sescop, que é o órgão de aprendizagem que faz essa verificação e faz o acompanhamento da cooperativa junto à comunidade e busca os cursos que são necessários, né? Dentro do que a cooperativa se propõe. Agora aqui a gente vai ver sobre a Aliança Cooperativa Internacional, a ACI. Ela surgiu aqui está errada, está trocada aqui, é 1985. Ela é uma organização não governamental que une cooperativas dos 5 continentes. A sede dela fica na Suíça. Agora que a gente vai olhar sobre os objetivos sociais do cooperativismo. Ele busca a valorização da pessoa humana e não simplesmente o capital, igual a gente já elencou anteriormente. Todas as pessoas que estão inseridas dentro da cooperativa, elas receberão o retorno financeiro das suas atividades. Aqui também, ela busca contribuir para o resgate da dignidade humana, porque ela busca incluir, igual a gente já citou, socialmente as pessoas. Ele valoriza o ser humano como gerador de riqueza. O que isso quer dizer? Que ele valoriza, para além da obtenção de capital, existe uma valorização
da pessoa humana, que é quem gera o capital. Porque se não houver, se as pessoas não estiverem envolvidas nas atividades, se as pessoas não gerarem o seu trabalho, não gerarem os produtos, fruto do seu trabalho, não tem por que a cooperativa existir. Então, o ser humano aqui, como fonte de valor e como gerador de riqueza e como atuante no seu meio social, dentro dos termos da cooperativa, ele é mais valorizado do que o capital em si. E aqui, na cooperativa, os sócios, eles são ao mesmo tempo donos e eles são usuários da entidade e eles devem administrá-la de forma consciente através da autogestão. Por exemplo, uma pessoa que é um produtor de café ou uma pessoa que ela é a produtora de leite e ela é filiada à cooperativa. Aqui, ela é dona porque ela retém parte do capital da cooperativa, ela se associou, ela fez um investimento inicial para ela poder ser sócia da cooperativa, e ela faz a entrega dos seus produtos nessa cooperativa. Então, ela é dona e, ao mesmo tempo, ela trabalha e administra o seu negócio através da cooperativa, igual a gente estava exemplificando, o produtor de leite. Ele vai entrega o seu leite na cooperativa e a cooperativa faz essa comercialização para um órgão maior ou para a indústria, enfim, né? Vai dar a destinação final, mas ele faz a junção de tudo isso, de todo esse produto que o produtor entrega, né, de todo o leite, a gente está dando exemplo aqui do leite, e ele faz essa venda. Então, o produtor, em muitos casos, por exemplo, a pessoa compra ração, ela tem assistência técnica dessa cooperativa, então ela, ao mesmo tempo que ela é dona, ela usufrui dos benefícios da cooperativa, que é uma comercialização feita em maior escala, tem condições de arrecadar um preço melhor para o produtor e, ao mesmo tempo, consegue diminuir os seus custos, porque o valor, por exemplo, dessa ração, dessa assistência técnica que é prestada, o custo é mais baixo, porque é para o cooperado. Então, como ele é dono, então, consequentemente, eles conseguem custos menores do que se estivessem inseridos no mercado normal, digamos assim, no mercado capitalista, né? Agora que a gente vai passar para os objetivos econômicos. Então, aqui, a geração de trabalho e renda para os seus associados, eliminando os atravessadores, né? Igual a gente falou aqui, vamos dar o exemplo aqui do produtor de leite novamente, ao invés dele vender ali para uma empresa direto, suponhamos para um laticínio, que talvez não vai pagar um preço tão justo pelo produto dele, não vai conseguir fornecer para ele uma ração e uma assistência técnica a um custo mais baixo, né? Que seria um atravessador, ele perde em termos de competitividade, por assim dizer, né? A cooperativa tem condições de proporcionar um melhor preço para ele e um menor custo. Aqui o cooperativismo também, ele propõe conciliar através dos cooperados, através das cooperativas, o capital de trabalho, valorizando em primeiro lugar o fator trabalho. Então, não é simplesmente uma entrega de produto, há toda uma valorização desse produtor, por exemplo, que está realizando esse trabalho. Aqui a gente está usando o exemplo das propriedades rurais, né? Mas como vocês vão poder ver daqui a pouco, e vocês também já leram, né, no livro texto, existem outras formas também de cooperativas, tá bom? Os associados, eles não controlam não apenas o seu próprio capital, mas também o seu potencial de trabalho, porque ele também é dono. Então, por exemplo, de acordo com o que isso quer dizer? Ele sendo dono, ele sabe qual que é a força de trabalho que ele vai empenhar para ter determinada produção e ele vai receber um valor justo por isso. Então, aqui é onde que ele pode determinar. Por exemplo, ele pode estabelecer qual será o seu ganho e ele pode medir qual é a quantidade de trabalho que ele vai ter para ter esse determinado ganho. E como a cooperativa visa o ganho dos associados, ele terá mais condições de ter um ganho melhor do que no mercado capitalista, tá bom? Os membros da cooperativa, eles atuam no mercado através dela. Isso aqui é a junção, né? É o poder de uma grande escala que chega a pessoas que teriam uma capacidade produtiva menor. Por quê? Porque há o acúmulo. Vamos usar mais uma vez
o exemplo da entrega do leite. Por exemplo, 10 mil litros de leite, você consegue um preço melhor do que em 1.000 litros de leite. Por exemplo, usei um exemplo aqui básico, a gente sabe que existem unidades produtoras hoje que vão muito além disso, mas é mais ou menos isso. Então, você tem uma condição de buscar preços melhores, e a nível individual e a nível coletivo, e também o poder de compra se torna muito maior, porque o volume que 50, 60 produtores têm de compra é muito maior do que um produtor sozinho. Então, aqui, é isso que quer dizer, os membros da cooperativa, eles atuam no mercado através dela. A cooperativa, ela se torna o agente produtor perante o mercado, tá bom? E aqui gerar também trabalho e renda para os seus participantes, para as outras pessoas também que estão em contato com a cooperativa. Quais são os objetivos culturais do cooperativismo? Porque como o cooperativismo é uma modalidade de atuação no mercado que vai para além do ganho de capital, ele também tem essa questão cultural. Ele se utiliza da educação para mudar o pensamento individualista dos cooperativistas. Ele busca riqueza e renda para as pessoas através de duas premissas diferentes. Ele tem aqui o princípio da solidariedade, né, que seria o princípio de ação, de auxílio, né, aos outros, ao seu meio. Essa solidariedade aqui, ela não se restringe, por exemplo, a ações sociais beneficentes, por exemplo. Ela tem a solidariedade, a solidariedade aqui tem uma amplitude maior, que é a atuação da solidariedade dentro do próprio negócio, dentro do negócio cooperativismo. A cooperação, né, que como o próprio nome fala, né, e ambos têm o intuito de promover a inclusão social e econômica de todos os cidadãos onde a cooperativa está inserida. Ele deve estar presente nas relações internas e externas da cooperativa. Então, eu acho muito interessante aqui, sobre o cooperativismo, que ele busca não apenas, para além da manutenção da cooperativa em si, para além das pessoas que são sócios dela, né, ele busca estar de estar, por assim dizer, em harmonia com o meio, né, onde que ele está inserido. O cooperativismo, ele tem uma visão mais ampla, para além dos seus muros, né? Ele busca aqui o crescimento da comunidade, o crescimento da sociedade. E isso também é muito interessante, porque a condição dela se manter, ela olhando isso de forma ampla, olhando de forma integral a si e ao seu meio, ela tem muito mais condições de se manter do que uma empresa puramente capitalista, que se fecha dentro dos seus muros e busca apenas o seu próprio benefício. Então, aqui ela pode beneficiar muitas pessoas também e o meio onde que ela está inserida. E ela preza aqui pelo respeito ao meio ambiente, pelo desenvolvimento de ações econômicas, sociais sustentáveis, né, igual a gente já falou. Então, ela é mais ampla. Ela se preocupa se está sendo respeitado o seu entorno, ela se preocupa se as ações que estão sendo realizadas pelos seus sócios estão de acordo com a legislação, ela se preocupa se as suas atividades são sustentáveis, se elas têm permanência, se elas não estão prejudicando o meio. Agora aqui a gente vai entrar nos ramos do cooperativismo. Existem 13 setores da economia nacional, ela está presente em 13 setores da economia nacional. E essa divisão se refere a ramos diferentes de atuação. O principal objetivo dessa divisão dos ramos do cooperativismo é facilitar a formação de federações centrais e confederações de cooperativas que operam dentro de um mesmo setor. Por que isso? Porque aqui, como a gente vai poder ver, são ramos distintos e cada um tem a sua especificidade. Então, para facilitar, para conseguir uma melhor orientação, para poder ter a legislação, buscar as legislações que estão mais de acordo, para trazer toda a demanda que cada setor desse precisa, então foi feita essa divisão, porque
Como são atividades que, por muitas vezes, são muito distintas, a generalização não seria produtiva, ela não facilitaria, pelo contrário, ela deixaria muita coisa descoberta. Então, num primeiro momento, fica parecendo que, mas o ramo não é cooperativo, então por que essa divisão, a base não seria a mesma? Existem muitos pontos em comum, sim, porém, existem muitos pontos divergentes, né, sobre a própria atuação, sobre a atuação de cada ramo. Por isso que essa importância dessa separação. E aqui também ele busca também facilitar a participação de diversos grupos sociais interessados em participar do cooperativismo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que presta serviço de costura, como que ela vai ter uma cooperativa com o mesmo estatuto de uma pessoa que faz a entrega de leite, de uma pessoa que é um pescador, por exemplo, né? Então, são ramos de atividades diferentes, então precisam ter as suas singularidades respeitadas, por isso dessa divisão. As cooperativas, elas prestam serviços. O áudio voltou? Voltou, Laura. Para Ah, mim, tá agora ok. voltou. Ah, não, tá bom. Obrigada. Pode continuar. Tá bom. Aqui então, vamos voltar. As cooperativas, elas prestam serviços junto aos seus associados e elas também atuam junto à sociedade. Então, são duas pontas. Ela presta contas para os seus associados e ela tem que trazer resultados para os seus associados, ela tem que ser interessante para os seus associados. No entanto, ela tem que prestar serviços de qualidade à sociedade, senão não teria o porquê da sua existência. Então, ela está ali no meio de dois elos, né? Então, ela faz as possíveis atividades das cooperativas aqui em comuns, pode ser o recebimento ou a comercialização de produtos, o armazenamento de produtos e industrialização, pode ser de oferecimento de crédito, além de assistência técnica, educacional e social. Então, aqui, essa divisão das cooperativas, desses três ramos de atuação, ela foi feita em 1993 pela OCDE, tá? Então, aqui a gente vai ver primeiro que é o primeiro ramo de atuação, o primeiro ramo de atuação de divisão das cooperativas é o agropecuário. Ele é composto, então, por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca. Os meios de produção pertencem aos associados, igual as terras, o gado, os barcos, tudo que envolve o meio de produção, ele não pertence à cooperativa, ele pertence aos associados, tudo que é necessário para que haja produção. Ele é um dos ramos com maior número de cooperativas associadas do Brasil. Olha a importância do agronegócio aqui, né? E ele tem uma participação muito expressiva dentro no PIB, no Produto Interno Bruto do país. Então, ele tem um peso grande. Então, as cooperativas aqui agropecuárias desempenham um papel importantíssimo aqui na contribuição do desenvolvimento do nosso país, bem como para auxiliar os produtores rurais em suas demandas. O consumo, aqui as cooperativas de consumo. As cooperativas de consumo, elas são dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. E o que isso quer dizer? Isso aqui, por exemplo, a gente vê muito em redes de farmácia, em redes de supermercado, porque elas têm um poder de compra maior, e elas conseguem um poder de compra maior. Então, tudo que é relacionado a consumo é aqui nesse ramo de consumo que está inserido as cooperativas, tá? Ele é o ramo mais antigo de atuação do cooperativismo. Como vocês puderam ver lá no livro texto, a primeira cooperativa, ela foi uma cooperativa de consumo e ela era da Inglaterra. Eu não vou me lembrar o nome dela aqui agora, mas lá é descrito bem certinho. É muito interessante, né? Aqui a gente tem as cooperativas de crédito. Elas são formadas por cooperativas que se destinam a promover a poupança e a financiar as necessidades ou empreendimentos dos seus associados. O que a gente pode dar exemplo aqui de cooperativa de crédito? Igual a gente tem aqui, a gente fala que são bancos, né? Por exemplo, a Sicobs, né? Cada uma tem a sua inscrição final ali, né? Ou a Sicredi, né?
todas são cooperativas de crédito, e a função principal delas aqui é principalmente financiar as pessoas que são associadas a elas, né? E, ao mesmo tempo, também promover a poupança, fazer com que essas pessoas consigam poupar dinheiro, que elas consigam trabalhar melhor com esse dinheiro. É trabalhar esse dinheiro para que ele traga maior rentabilidade. E aqui só um acréscimo aqui, as cooperativas de crédito, elas também têm muitas regras, e elas atuam em conjunto, muitas vezes, ali com a cooperativa agropecuária, né, ali meio casadas, são instituições diferentes, mas pela sua denominação, não é incomum a gente ver produtores que são vinculados a cooperativas de crédito e a cooperativas agropecuárias, e tudo bem, não tem problema nenhum. É só aqui porque é trazer esse exemplo que realmente é comum. E a gente também não não é porque a pessoa está vinculada numa cooperativa de crédito que esse crédito vai ser liberado para ela de qualquer forma. Existem muitas regras, existem muitas formas de atuação, de liberação desse valor aqui, no caso de financiamento. E geralmente é uma forma um pouco diferente, mas as ferramentas que são usadas em instituição financeira normal, em um banco, são as mesmas utilizadas aqui para liberar esse crédito também para as pessoas que precisam, tá? Então, assim, não é porque a pessoa é associada, mas ela não tem, por exemplo, capacidade de pagamento, que ela vai ter esse crédito liberado, assim, sem nenhuma avaliação. Até mesmo porque, enquanto cooperativa, ela responde também pelas suas atividades aos outros setores também, aos outros cooperados, né? Então, ela realmente ela vai ter taxas, provavelmente ela terá taxas melhores, ela trará condições que um banco normal não traria. No entanto, a parcimônia e o cuidado nessa liberação de crédito também são essenciais. As cooperativas é o ramo de cooperativas educacionais, né? O ramo educacional. Ele é constituído por cooperativas de professores, ele pode ser constituído por cooperativas de alunos de escolas agrícolas, por exemplo. Ele também pode ser também de cooperativas de pais e alunos. O habitacional, ele é constituído por cooperativas destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para o seu quadro social. A gente tem como exemplo aqui as Coabs, né? Aqui, no ramo de mineração, ele tem por objetivo pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. A produção, ele é constituído por cooperativas dedicadas à produção de um ou de mais tipos de bens e produtos. Então, isso daqui seria o produto físico mesmo, de qualquer espécie, né? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma cooperativa de laticínios, por exemplo. Ele pode fazer uma produção de iogurte, ele pode fazer leite de saquinho. As cooperativas de saúde. Elas são constituídas por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde humana. O quadro de sócios dela é formado pelos médicos, por psicólogos, odontólogos e outros profissionais de saúde. O que a gente pode usar, por exemplo, que tem aqui mais comum, seria a Unimed, por exemplo, é uma cooperativa de saúde bem conhecida, né? E aqui é interessante que eles prestam serviços, né, à, à comunidade, né, e são os próprios médicos e psicólogos, né, não necessariamente os que atendem nessas cooperativas, que atendem, né, lá, por exemplo, num pronto-socorro, não necessariamente é um médico que será o sócio, mas ele pode ser também. De infraestrutura, ela é constituída por cooperativas que têm como objetivo atender direta e prioritariamente o seu quadro social através de serviços de infraestrutura. Então, aqui tem uma diferença, por exemplo, aqui, né, o de saúde, ele é composto por esses profissionais, eles prestam serviços a terceiros, né, como as demais.
Agora, quem de infraestrutura, ela já é bem específica, né? Ele atende ao seu próprio quadro social. É uma cooperativa que foi feita para atender os seus próprios associados, não só os seus próprios associados, e sem prestar outro serviço, né, para terceiros, digamos assim. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui as cooperativas de eletrificação rural, algumas geradoras de energia, mas que em geral não atuam, em geral atuam na transmissão da energia. Inclui aqui também o ramo de cooperativas de telefonia rural. Então, é uma prestação de serviço de infraestrutura específica para aquelas pessoas que estão associadas à cooperativa. As cooperativas de trabalho são cooperativas que são constituídas, perdão, elas são cooperativas que se dedicam à organização e administração dos interesses inerentes à atividade profissional de trabalhadores de diversas áreas, interessados em oferecer os seus serviços de forma conjunta. Por exemplo, aqui a gente pode exemplificar pessoas que fornecem o mesmo tipo de serviço. Por exemplo, nós somos aqui eletricistas e a gente quer trabalhar fornecendo esse tipo de serviço. Então, a gente vai para uma questão organizacional, para a gente organizar o nosso trabalho, a gente vai montar uma cooperativa de trabalho. E aqui pode ser qualquer ramo de trabalho, qualquer ramo de prestação de serviço, desde que esteja de acordo com as regras do cooperativismo. Aqui é a cooperativa especial. Ele é constituído por pessoas que precisam de tutela ou pessoas que estão em situação de desvantagem. O que são pessoas em situação de tutela? São pessoas que não respondem por si, são pessoas que já precisam de um acompanhamento, seja por questão de idade, seja por questão de saúde. Então, aqui, ela foi criada aqui em novembro de 1999, pela Lei 9.867, e foi justamente por essa necessidade de atender o interesse dessas pessoas. Então, foi criado esse ramo aqui do cooperativismo. Elas se destinam a atender todos aqueles que possuem alguma deficiência de qualquer natureza. E isso auxilia muito essas pessoas, né? Porque os seus interesses ficam resguardados e o acompanhamento é feito de uma forma muito correta. Então, é bem interessante aqui esse tipo de cooperativa. A de turismo e lazer, elas são cooperativas que prestam serviços turísticos, artísticos e de entretenimento, de esporte, de hotelaria. Então, tudo que é ligado a turismo e a lazer pode ser constituído aqui pela cooperativa de turismo e lazer. Pode estar enquadrada aqui nesse ramo de turismo e lazer. Por exemplo, pode haver um grupo de artistas que prestam serviços em hotéis, em época de férias, por exemplo. Eles podem estar unidos aqui dentro de uma cooperativa e prestar esse tipo de serviço. É uma forma de organizar o trabalho deles. E aqui, ou que atende direto ou prioritariamente seu quadro social nessas áreas. Ele foi criado principalmente com a finalidade de expandir e melhorar as áreas do turismo, além de buscar ramos que até então atividades dentro do turismo que não estavam sendo exploradas ainda. E o objetivo principal aqui é atender a necessidade dos turistas, tá bom? A de transporte, ela é constituída por cooperativas que atuam no transporte de cargas e passageiros. Então, aqui uma transportadora, ela pode ser constituída, por exemplo, os seus motoristas, eles podem ser os seus sócios, né, dentro da cooperativa de transporte. Então, eles são donos do seu próprio negócio e eles têm uma organização empresarial para gerir o seu trabalho. Aqui agora a gente vai entrar aqui nas necessidades da cooperativa. A cooperativa, para ela ser formada, ela deve possuir no mínimo 20 pessoas, que se reúnem com base no associativismo e nos valores e princípios que a gente já estudou lá atrás sobre o cooperativismo, né? Que vocês já viram lá na primeira aula com o professor Thomas. O intuito dela é de alcançar o objetivo do cooperativismo
da cooperativa é alcançar o objetivo em comum ao grupo. O que é isso? Ela visa, em primeiro lugar, ela tem que ser composta, então, por 20 pessoas, e ela visa aqui um objetivo em comum. Por exemplo, nós queremos colocar o nosso produto da melhor forma possível no mercado. A gente quer colocar um produto que seja de qualidade, que ele seja um produto competitivo, que ele seja reconhecido pela sua forma de fabricação e, ao mesmo tempo, que ele traga ganho para as pessoas que estão nesse processo produtivo e na cadeia de entrega, laticínios, por exemplo. Então, ele tem que ter um objetivo aqui que são comuns a todo o grupo. Essas 20 pessoas, elas têm que ter esses objetivos em comum. Não faz sentido as pessoas se reunirem, cada uma querer uma coisa. Claro que haverá divergências, haverá ideias que são diferentes, e isso tudo deverá ser discutido. No entanto, a base central, a ideia central aqui, é que os objetivos sejam comuns a todo o grupo. Por isso também que dá separação ali nos 13 ramos, igual a gente falou, igual eu falei para vocês quando eu comecei a falar a vocês sobre os 13 ramos de atuação. Não faz sentido ter todos como é que fala, tudo que né, tudo que se apresenta sobre a cooperativa ser vinculado em um único lugar. Não faz sentido justamente por isso, que os objetivos, eles são comuns a todo o grupo. Então, não faz sentido cada pessoa de uma atividade, de um ramo de atuação, estar inserido dentro de uma mesma cooperativa. Por isso, essa necessidade dessa separação, tá? A cooperativa, ela é também uma organização empresarial, sem fins lucrativos, embora ela tenha fins econômicos e sociais. O que isso quer dizer? Que o principal objetivo da cooperativa não é o lucro acima de tudo. Isso é uma coisa muito comum nas empresas capitalistas, né? Na verdade, em qualquer empresa do segmento de mercado normal, por exemplo, como a gente falou, laticínio, o principal objetivo dele é obter lucro, porque a constituição da empresa foi feita dessa forma. Esse é o principal objetivo. Então, ele está, obviamente, ele tem regras a serem seguidas, existe uma legislação, existe toda uma norma de conduta. No entanto, seu principal objetivo é a lucratividade. A cooperativa, é claro que ela precisa ter lucro para ela se manter. No entanto, ela também tem outros objetivos, que vão para além do simples ganho de capital. Ela se interessa pelas pessoas, ela se interessa pelo meio onde que ela está inserida, e isso faz parte da sua essência. Então, enquanto empresa cooperativa, ela tem necessidade de ter uma estrutura. Ela tem necessidades estruturais e legais. Ela está sujeita a encargos, obrigações societárias, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Ela não é porque é uma cooperativa que ela não terá regras a serem seguidas. Ela tem toda uma legislação, ela tem obrigações com seus sócios, ela tem obrigações fiscais, ela tem as suas obrigações tributárias, ela também é regida pela legislação trabalhista, então ela tem que estar com isso tudo muito organizado enquanto empresa, tá? Então, como ela tem essa base empresarial de atuação, que também é o que é exigido para a estruturação para a criação da cooperativa, as pessoas que estão interessadas em se filiar, em criar uma cooperativa, elas têm que entender que existem custos iniciais para sua formação, bem como para sua manutenção. Né? Então, por isso que ela também tem que ter o valor econômico inserido dentro da sua atividade, dentro da sua abertura. Como empresa, ela está inserida no mercado e ela requer que se observem as suas necessidades e características, buscando a viabilidade econômica da iniciativa. O que é isso? Isso daqui é basicamente um estudo de mercado para ver se é viável manter essa cooperativa, abrir essa cooperativa. Esse tipo de cooperativa, ele é viável? Essa iniciativa econômica, ela realmente vai trazer rentabilidade? Ela realmente vai fazer diferença? Digamos assim, compensa? Isso tudo tem que ser verificado. Agora aqui a gente vai para as etapas de constituição de uma cooperativa. Aqui é a sua reunião inicial. Primeira coisa, tudo se inicia com uma reunião, né?
pela união de pelo menos numa reunião inicial dessas 20 pessoas, no mínimo, né? Hoje eu já viu que precisa de pelo menos 20 pessoas para essa abertura. A participação das pessoas interessadas em trabalhar de forma cooperativa, né? Aqui vai ser discutido sobre os tipos de cooperativa que se quer formar. Aqui, geralmente, aqui nesse ponto aqui dessa discussão, pelo menos aqui, qual que é o tipo de cooperativa, qual que é o ramo de atuação, já deve estar estabelecido, porque essas pessoas aqui, elas têm que ter aquele objetivo em comum. Não faz sentido serem pessoas de atuação no mercado completamente divergentes uma da outra, né? Então, aqui, são pessoas interessadas em trabalhar de forma conjunta, pessoas que estejam inseridas aqui no mesmo ramo, né? Então, o estudo da viabilidade financeira e de mercado para essa formação, isso aqui já é um estudo mais profissionalizado, isso aqui tem que estar pronto para verificar a viabilização do mercado onde que ela quer atuar. E a necessidade de buscar mais pessoas para a cooperativa. Por exemplo, eu acho que a gente precisa de mais pessoas, porque o custo inicial do valor que a gente tem não vai cobrir as necessidades. Aqui dentro da viabilidade de negócio, a gente precisa de pessoas que tragam mais pluralidade para dentro do negócio. Então, isso tudo é discutido aqui. Sobre a viabilidade financeira desculpa, sobre a necessidade de buscar mais pessoas para que esses outros pilares aqui que a gente falou anteriormente, eles possam se sustentar. E aqui também eu estudo a viabilidade financeira e de mercado, aqui. Aqui nessa reunião inicial é feita uma coisa muito importante, que é feita a primeira ata dessa cooperativa, né? A primeira ata que vai ser o ato constituinte dessa cooperativa. Nela deve constar de forma minuciosa todas as decisões que foram tomadas aqui com essa abertura, com essa reunião inicial. E aqui também tem que constar também o nome de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de constituição da cooperativa. É como se fosse assim, um raio-x mesmo da reunião, tudo que constou e tendo como base aqui essa primeira reunião inicial, essas diretrizes aqui que a gente trouxe, tá? Isso tudo deve estar descrito de forma clara na ata. Agora aqui a gente vai falar sobre as reuniões da comissão de organização. Essa comissão de organização é a comissão que antecede a abertura propriamente dita da cooperativa. Então, aqui não há um limite de reuniões. Ela deve se reunir quantas vezes forem necessárias para essa abertura da cooperativa. Ela que deve definir as funções de cada componente e discutir as providências para viabilizar a cooperativa. Qual que vai ser a localização da sua sede? Qual que é a documentação legal que será necessária? Quais são as pessoas que são sócias? Qual vai ser o tipo de prestação de serviço? Que tipo de serviço que a cooperativa vai precisar contratar para sua manutenção, para o seu funcionamento? Os membros dessa comissão, eles devem conhecer e discutir as orientações do Manual das Cooperativas. Essa documentação aqui a gente não vai falar, não vai entrar especificamente sobre ela não, mas ela está disponibilizada pela OCB. Quem tiver interesse de pesquisar, eu acho que seria interessante, tá bom? A reunião de discussão de proposta do Estatuto Social é onde é feito um esboço desse documento, e ele deve ser realizado de acordo com as orientações da Lei 5.764/71. E deverão se lembrar que este é o documento mais importante de uma cooperativa. Então, aqui tem que existir, então, as reuniões aqui de discussão da proposta do Estatuto Social. E tem que ter em mente que esse documento aqui, ele é o mais importante aqui da cooperativa. O Estatuto Social é o que vai reger toda atividade que a cooperativa for desempenhar. A convocação aqui para a Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa. Como vocês podem ver, tudo é muito regulamentado pelas leis, então tudo tem que seguir as regras impostas, tem que estar tudo de acordo. As pessoas podem, por exemplo, as reuniões, elas podem trazer muitas ideias, no entanto, elas têm que estar de acordo aqui com
boa parte delas tem que estar de acordo aqui com a lei, não é uma coisa que pode ser feita se não estiver de acordo com a lei, tá? Então, aqui, a convocação para a Assembleia deve ser feita obedecendo aos critérios e prazos estipulados na Lei 5.764/71, ela está no artigo 38. A convocação para a Assembleia, ela deve ser fundamentada na democracia e na igualdade. O Estatuto Social ele deverá ser aprovado e a cooperativa constituída. Elege-se a sua primeira diretoria e conselho fiscal na forma da lei. Todo o processo deve ser lavrado em ata em livro próprio. Então, aqui, eu acho que vocês já puderam observar que todos os atos das pessoas envolvidas e todos os atos que dizem respeito à constituição da cooperativa, eles têm que ser feitos de forma muito transparente. Então, por isso que a ata, por isso que a regulamentação em lei, esse é um ponto fundamental das cooperativas, tá? A Assembleia Geral enquanto espaço democrático. Existe aqui na Assembleia Geral a participação de todos. Todos devem participar da Assembleia Geral, todos os associados devem participar da Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, ela é o órgão assim, soberano de qualquer cooperativa. Por quê? Porque é onde que é feita a tomada de decisão. É uma cooperativa, todos os sócios são iguais e eles possuem os mesmos direitos e deveres, independente do seu volume de negócio junto à mesma. Então, aqui, independente do volume de produto que a pessoa entrega na cooperativa, vamos aqui usar mais um exemplo das cooperativas agropecuárias. Por exemplo, se você tem um grande produtor e um pequeno produtor, o voto deles vale exatamente a mesma coisa dentro da Assembleia Geral. Por isso que é tão importante todos participarem, porque todos vão ter a mesma voz. Se a pessoa deixa de participar, ela está deixando que outra pessoa tome a decisão por ela. E eu não acho que seja uma coisa muito interessante, né? Porque cada um vai responder ao seu próprio interesse. As pessoas eleitas como representantes dos demais membros responsáveis perante os demais devem prestar conta de seus atos à frente da cooperativa periodicamente. Então, quer dizer, a pessoa ali, o conselho fiscal, o conselho administrativo, ele foi eleito pelos associados. E nessas assembleias, essas pessoas devem prestar contas dos seus atos, devem prestar conta do seu trabalho, como ele foi realizado, uma apresentação do seu trabalho, para demonstrar que a defesa dos interesses de todos, né, e se está sendo feito da forma correta. A Assembleia Geral é o órgão em que o princípio da democracia se materializa em uma cooperativa, onde são realizadas tomadas de decisões importantes, como, por exemplo, reformar o Estatuto Social. Aqui, mais uma vez, a importância da participação de todos, né? Por exemplo, pode ser mudado, inclusive, o Estatuto Social da empresa. Então, assim, são informações valiosíssimas, muito importantes, que dizem respeito a todos. Aí aqui, só uma ressalva. A Assembleia Geral, ela é soberana na tomada de decisões da cooperativa. No entanto, ela não pode contrariar a legislação que rege a cooperativa. Então, por mais mirabolante e ótima que seja uma ideia dada em Assembleia Geral, ela tem que estar de acordo com a legislação, tá? Aqui também, de acordo com a lei que rege as cooperativas, as assembleias, elas podem ser, tem aqui até do artigo 38 ao artigo 44 da Lei 5.764/71, as reuniões podem ser ordinárias ou extraordinárias. Os seus prazos para convocação e critérios para deliberação também estão expressos nesses artigos, né? O seu prazo de realização. Então, a Assembleia Geral Ordinária. Ela deve ser realizada anualmente, nos 3 primeiros meses após o fim do exercício social, né? Então, ela deve ser realizada logo após o final do exercício social da cooperativa, nos próximos 3 meses, elas têm que fazer uma Assembleia Geral Ordinária. Então, aqui, para que ela serve? É a prestação de serviço aqui, de contas, é a prestação de contas dos órgãos de administração e o parecer do Conselho Fiscal.
É a destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando há sobra, antes de fazer a distribuição, antes de fazer a destinação para o que os associados escolherem, existem aqui algumas deduções que devem ser feitas, algumas deduções obrigatórias, a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. A eleição é feita também aqui na Assembleia Geral Ordinária, a eleição dos componentes dos órgãos administrativos, do Conselho Fiscal, dentre outras funções. Quando prevista a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou de diretoria do Conselho Fiscal. Os valores que essas pessoas aqui recebem também é fixado aqui na Assembleia Geral Ordinária. E quaisquer outros assuntos de interesse social, excluídos aqueles que são competência exclusiva das Assembleias extraordinárias, tá? Agora aqui a Assembleia Extraordinária, Geral Extraordinária. Ela pode ser convocada sempre que necessário, obedecendo os prazos legais de convocação e o número de participantes exigidos, conforme a lei. Eu não vou aqui falar o número dela novamente, não, vocês já estão cansados, né, de ouvir falar o nome dela. Mas, enfim, é a mesma lei que rege. Então, aqui, o que é feito na Assembleia Geral Extraordinária? É feita a reforma do Estatuto, é feita fusão, incorporação e desmembramento do quê? De outra cooperativa, enfim, se vai ter outra filial, se vai ser feito, se haverá separação dos setores, enfim, tudo é feito aqui. A mudança de objetivo da sociedade, né, da junção da cooperativa, a dissolução voluntária e nomeação de liquidantes, né, isso aqui também é quando vai ser finalizado, né, as atividades, e contas do liquidante. Agora aqui o Estatuto Social, igual a gente já viu aqui no início da aula, o Estatuto Social, ele é o documento mais importante da cooperativa. Por quê? Porque ele rege todas as atividades da cooperativa. Após a aprovação do Estatuto, ele deve ser encaminhado para a organização das cooperativas do Estado competente. Lá é feita a averiguação do Estatuto com a legislação, e é feito o confronto dessas duas documentações, para ver se o Estatuto Social ele está respeitando os princípios do cooperativismo quanto à existência de outras cooperativas com a mesma razão social. Então, aqui ele é verificado se está de acordo, se ele contém tudo o que precisa para compor um Estatuto Social de cooperativa, e também é comparado com cooperativas que têm a mesma razão social, para ver se realmente está ok. Então, tudo estando de acordo, o estatuto deve ser devidamente registrado na forma da lei. Então, como que vocês podem ver aqui, as cooperativas são bem regulamentadas, né? Sobre os órgãos de administração. As cooperativas são administradas por uma diretoria ou conselho de administração. Os participantes são exclusivamente associados e eleitos pela Assembleia Geral. Ou seja, são pessoas que estão inseridas dentro da cooperativa. Não pode fazer parte do conselho de administração pessoas que não são sócias, tá? O mandato dessas pessoas é de, no máximo, 4 anos. A renovação de 1/3 do conselho de administração em cada eleição. O Estatuto Social pode criar outros órgãos que os cooperados entendam como necessários à administração, tá? Então, esse aqui é um dos principais, mas ele não é o único, e outros podem ser criados também. O Conselho Fiscal, ele é o órgão que é responsável pela fiscalização da cooperativa. Ele é constituído por 3 membros titulares e por 3 membros suplentes. Aqui as principais atribuições do Conselho Fiscal são a verificação do estado patrimonial e contábil da cooperativa, o estado patrimonial para ver se as instalações estão de acordo, se as instalações estão sendo preservadas, se estão atendendo ao objetivo. E contábil da empresa, se como é que está sendo feita essa contabilidade, se ela está sendo feita de acordo.
A verificação dos registros contábeis e financeiros, dos livros, dos documentos e dos extratos bancários. O exame do montante das despesas e dos investimentos realizados de acordo com as decisões do Conselho de Administração, se o que foi decidido no Conselho de Administração está sendo realizado conforme foi proposto, tá? Exame de todos os relatórios e demonstrações da contabilidade e emissão de pareceres a respeito. Se essas demonstrações contábeis estão realmente sendo realizadas da forma correta. Esse tipo de parecer que o Conselho Fiscal vai trazer. A convocação de Assembleia Geral Extraordinária quando houver motivos graves. Por exemplo, foi feita uma avaliação aqui da demonstração contábil da documentação e foi verificado que não está de acordo, que existe um rombo, que existe alguma coisa que falha. Então, eles têm poder, o Conselho Fiscal tem poder de convocar uma Assembleia Geral e apresentar o que está acontecendo dentro da cooperativa para que todos tenham conhecimento. E aqui eles também fazem o acompanhamento do Conselho Eleitoral no processo eletivo, para ver também se está tudo de acordo. Então, aqui, o Conselho Fiscal, ele é como se fosse uma controladoria, comparada a uma empresa normal, né? É ele que vai fazer o apontamento e o acompanhamento se todas as atividades estão sendo realizadas da forma correta e de forma honesta. Aqui umas informações complementares sobre o Conselho Fiscal. Ele não é um órgão subordinado ao Conselho de Administração. E ele também é eleito pela Assembleia Geral. Sua função é fiscalizar a cooperativa. E aqui também, para além desse órgão, para além do Conselho Fiscal, as cooperativas do ramo de crédito, elas também necessitam da autorização do Banco Central do Brasil para sua constituição e funcionamento. E elas também são fiscalizadas por esses órgãos, tá? Então, aqui, a cooperativa, além do Conselho Fiscal, ela também tem a fiscalização dos bancos, a fiscalização bancária. Onde que a cooperativa tem que estar registrada? Na junta comercial, na Receita Federal, e ela tem que ter, para a constituição do seu CNPJ, ela tem que ter uma inscrição na Secretaria Estadual, então ela tem inscrição estadual, ela tem CNPJ, ela tem que ter o seu registro na OCE, e dependendo da sua atividade, outras autorizações também poderão ser exigidas dela, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, que são os órgãos municipais de fiscalização, né? Ela tem aqui alguns livros obrigatórios. Ela tem que ter aqui o livro de matrícula, ela tem que ter o livro de atas das Assembleias Gerais, todos preenchidos, tá, gente? O livro de atas dos órgãos de administração, o livro de atas do Conselho Fiscal, o livro de presenças dos associados nas Assembleias Gerais. Demais livros exigidos pela legislação contábil e fiscal, como o livro diário, o livro razão, o livro caixa e livro de apuração do IPI. Aqui a gente vai dar uma ênfase aqui no livro matrícula. Por quê? Porque ele é um livro onde consta os dados dos associados. E ele aqui também, a lei também exige que a cooperativa tenha esse livro. Aqui os associados, eles devem estar inscritos na sua ordem de admissão. O que deve constar? O nome, a idade, o estado civil, a nacionalidade, a profissão e a residência do associado. Todos os seus dados pessoais e também os dados que são de interesse da cooperativa. Por exemplo, a sua data de emissão, a sua demissão e pedido de eliminação ou exclusão. A conta corrente das respectivas cotas partes do capital social. Olha aqui, o que é o capital social? Ele é o valor em dinheiro que cada pessoa investe para possibilitar o desenvolvimento da cooperativa. Ele é o valor que cada um contribui para a abertura e manutenção da cooperativa. Ele é muito importante e necessário porque ele é a base da independência financeira da cooperativa perante seus compromissos assumidos. Igual a gente viu lá para a abertura da cooperativa, ela vai ter custos. Ela vai ter custos de implementação, ela vai ter os custos de manutenção, porque num primeiro momento ela vai ter que precisar arrecadar o dinheiro para depois ter o seu próprio caixa para poder fazer a gestão.
Então, esse capital social que cada um investe, ele é importantíssimo aqui no início dessa cooperativa, para a cooperativa poder ter condições de honrar os seus compromissos. E ele deve ser dividido em quantas partes? Podem ser valores, produtos, serviços prestados, a depender do tipo de cooperativa. Agora aqui a gente vai entrar no direito dos cooperados. Os cooperados, eles têm direito a votar e serem votados, né? Por exemplo, se eles quiserem fazer parte do conselho de administração, se eles quiserem fazer parte do conselho fiscal, eles têm esse direito. E, ao mesmo tempo, eles votam e são votados também. Eles têm direito de participar de todas as operações da cooperativa, eles têm que receber o retorno no final do exercício, do que foi que aconteceu, o que aconteceu no final daquele exercício, teve lucro, teve prejuízo, por quê, todas as informações, tá? Ele tem direito a examinar todos os livros e documentos. Ele pode convocar a qualquer momento a assembleia, caso seja necessário, tá? Ele pode pedir esclarecimento ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, se ele verificar que alguma das atividades não está de acordo com o que ele esperava, se ele verificar que algum erro, que ele possa ter visto, ele pode solicitar esclarecimento junto aos órgãos. Ele pode opinar e defender as suas ideias. Ele pode propor ao Conselho de Administração e Assembleia Geral as medidas que entende ser feitas de interesse da cooperativa. Então, é um processo bem democrático mesmo. Quais são os deveres do cooperado? Realizar com cooperativa. O que isso quer dizer? Ele não vai fazer concorrência a ele mesmo. Se ele é cooperado de uma determinada cooperativa, ele vai fazer, usando mais uma vez o exemplo, né, da agropecuária, ele vai fazer a entrega do seu leite ali, ele não vai especular o mercado e vai entregar o leite para um laticínio, por exemplo. Né? Então, o dever dele é realizar suas atividades junto com a cooperativa. Então, é realizar com a cooperativa. Ele deve participar das assembleias da cooperativa, ele deve entregar sua produção à cooperativa, não concorrendo com ela, que é basicamente a mesma coisa aqui, né? Ele deve acatar as decisões da maioria, por exemplo, o processo é democrático, mas o que a maioria decidir é o que vai ser feito, estando de acordo com a legislação das cooperativas, né? Então, ele não pode ir contra essa decisão da maioria, ele pode opinar, mas se a sua vontade não for que prevalecer, ele tem que seguir a maioria. Ele deve votar nas eleições, ele deve cumprir os seus compromissos com a cooperativa. Manter-se informado a respeito da cooperativa, saber o que está acontecendo lá. Ele tem o dever de denunciar o que ele vê como falha. E ele deve acompanhar os eventos de educação e formação cooperativa. Agora aqui é sobre a educação e a capacitação dentro da cooperativa. Igual a gente viu lá no início, um dos valores, por assim dizer, uma das diretrizes da cooperativa é justamente a parte da educação e da capacitação. Isso está intrínseco no seu estatuto, tá bom? Então, a educação cooperativa, ela é o processo de formação com base nos princípios da filosofia cooperativista. O que isso quer dizer? Que tem que estar de acordo com a cooperativa. A principal função dela aqui é desenvolver no cooperado uma compreensão do mundo e da sociedade com base nos valores cooperativistas. O que é capacitação cooperativa? É o processo através do qual os cooperados são capacitados para gerenciar as atividades econômicas que realizam junto à cooperativa e através dela. Também diz respeito ao processo pelo qual dirigentes tornam-se capazes de gerenciar a cooperativa como pessoa jurídica e empresa socializante. Então, a distinção aqui, basicamente, é que a educação cooperativa, ela visa trazer para os seus cooperados essa visão do espírito cooperativista, e a capacitação, ela é realmente dentro das diretrizes da cooperativa e de mercado, trazer essa visão mais profissional do que é necessário para a gestão da cooperativa. Uma informação importante aqui é que esses recursos, eu lembro que eu falei para vocês lá em cima, lá, que o lucro, antes dos associados decidirem o que vai ser feito com a sobra da cooperativa, é necessário que haja uma dedução de valores obrigatórios. O FAT é uma dessas, o FATS. Fundo
de assistência técnica, educacional e social. Ele é constituído por 5% das sobras líquidas do exercício, tá bom? Então, 5% que sobrou tem que estar nesse fundo aqui, cujo objetivo é trabalhar na educação e na capacitação dos cooperados das pessoas que estão inseridas nela. Sobre aqui o empreendedorismo e a liderança nas cooperativas. O empreendedor é um profissional inovador que modifica com sua forma de agir qualquer área de conhecimento humano e da produção de bens e serviços. Aqui a gente está muito habituado a ver o empreendedorismo como uma forma unilateral, como uma forma individual de ação junto ao mercado. E, na verdade, aqui na cooperativa, ela atua no coletivo, né? Por exemplo, a pessoa, ela pode ser um profissional inovador, ela pode trazer inúmeras ideias aqui que auxiliam a cooperativa. Quantos de nós aqui já não tivemos ideias dentro do nosso trabalho, né, de atuação, que modificou ali o coletivo? Então, basicamente, é a mesma ideia. É essa liderança, é essa busca pelo melhor, né, mas como na atuação do coletivo, dentro do que é trazido pela cooperativa. A liderança em uma cooperativa é o processo através do qual uma pessoa se torna capaz, por suas características individuais, de aprender as necessidades dos cooperados, de aprender as necessidades dos cooperados e dos profissionais da cooperativa. O que é isso? É aquela pessoa que tem aquela visão global. Esse apreender aqui é pegar ali, captar o que as pessoas precisam, o que esses cooperados estão precisando, e a pessoa tem aquele espírito de liderança, de ser capaz de trazer isso à tona, de realizar, de tirar do campo das ideias e realizar. E isso de uma forma pioneira, né? Pioneira no sentido de, sim, de ser aquela pessoa que está à frente, aquela pessoa que chama a responsabilidade para ela, né? Então, seria isso, seria essa liderança, essa pessoa que se destaca por esse espírito de liderança, que é uma característica individual, mas que ela usa isso para o coletivo. E para além de usar a sua característica individual, ela consegue contextualizar a necessidade dos outros, né, dos outros associados e trazer isso como objetivo em comum para todos. E aqui os cooperados, eles atribuem a alguém aqui o papel de líder quando vem nele a projeção das suas expectativas em comum, que é em comum, que é aquilo que a gente falou, né? O ato cooperativo. Quando um cooperado ele entrega sua produção à cooperativa da qual ele faz parte, isso não caracteriza uma operação mercantil de compra ou venda, pois este produto é um dos sócios da cooperativa, é de um dos sócios da cooperativa. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, quando você individualmente faz a venda do seu produto no mercado, ele é um ato de comercialização. Aqui na cooperativa, não. Você está guardando a sua produção ali para que haja um melhor momento de comercialização. Algo semelhante ocorre quando duas cooperativas associadas, integrantes, por exemplo, de uma mesma federação, realizam trocas entre si, atendendo aos seus objetivos sociais. Por exemplo, eu tenho aqui um determinado tipo de adubo, estou numa cooperativa X e a outra está na cooperativa Y. Eu tenho outro aqui. Eu estou precisando do que você tem, você precisa do que eu tenho. Vamos realizar essa troca aqui, porque a gente está aqui, a gente está no mesmo ramo de atuação, a gente está dentro da mesma federação, então isso implica num ato cooperativo, né? Eu expliquei aqui para vocês acima, tais atos eles não são considerados mercantis, ou seja, eles não podem ser vistos como operações de mercado, e são chamados de atos cooperativos, sendo isentos de tributação. Então, aqui, enquanto não há comercialização, não é tributado, porque é um ato cooperativo, é um ato que se realiza entre as partes. O artigo 48 aqui daquela mesma lei, né, da 5.764/71, determina que os atos cooperativos sejam aqueles praticados entre cooperativa e seus associados, bem como pelas cooperativas entre si, quando associadas na realização de trabalho, serviço ou operação que constitua o objetivo social da cooperativa. Tá? Então, assim, está dentro do objetivo social, não há comercialização, é um ato cooperativo. O
que é um ato, então, não cooperativo? É quando a cooperativa ela coloca no mercado a produção recolhida de seus associados, aí sim se trata de uma operação mercantil passível de ser plenamente tributada. Essa operação é considerada um ato não cooperativo. A comercialização, por exemplo, uma cooperativa de café, a Guaxupé, por exemplo, né? É uma cooperativa bem conhecida. Ela reúne ali a produção de café de todos os seus associados e ela guarda isso ali para eles, né? E quando ela achar mais oportuno, de acordo com a legislação vigente, de acordo com tudo que já está estabelecido no estatuto, de acordo com conhecimentos cooperados, ela realiza a comercialização dessas sacas de café, aí isso é um ato mercantil. Ela fez essa venda desse café, então vai ter toda a tributação, tudo que é inerente a uma venda vai estar dentro desse ato, porque ele passou a ser um ato de comercialização e ele não é mais um ato cooperativo entre os membros ou entre pessoas ou entre instituições da mesma federação. Portanto, os atos não cooperativos são os realizados pela cooperativa com terceiros não associados. Como tais, estão inseridos no mercado, gerando a incidência de tributos, tá? A gente já falou. Aplicações financeiras aqui também são atos não cooperativos. A cooperativa tem lá um rendimento, um valor X na conta corrente. Para que haja rendimento desse valor, ela resolve colocar numa aplicação financeira. Isso é um ato não cooperativo, então ela vai ter incidência de impostos normalmente dentro dessa sua aplicação financeira. E a contratação também de bens e serviços de terceiros não associados, tá? Por exemplo, eu contratei aqui uma empresa de limpeza de vidros. Então, essa empresa é obrigada a emitir a nota fiscal para a cooperativa e a cooperativa vai fazer o pagamento desse serviço de acordo com qualquer norma, com todas as normas mercantis, tá? Sobre os resultados da cooperativa. As movimentações econômico-financeiras decorrentes dos atos não cooperativos praticados na forma disposta no Estatuto Social denominam-se receitas, custos, despesas e devem ser registradas à parte das provenientes dos atos cooperativos, apuradas na demonstração de sobras ou perdas. Ou seja, a cooperativa tem que ter um controle de tudo que é relacionado aos seus associados, às suas atividades, e ela também tem que ter o seu controle financeiro à parte, né? Que é o que deriva da sua comercialização, que a gente viu que não entra como ato cooperativo. E aqui também que a gente vai ver a saúde financeira da cooperativa, tá? Retorno ou sobra. Quando as mercadorias são entregues pelos associados à cooperativa, elas são registradas como estoque. A venda desse estoque, a venda desse produto, só será registrada quando sair da cooperativa mediante a emissão da nota fiscal. Quando a cooperativa fizer quando a cooperativa fizer a venda desse produto para um terceiro. O associado reconhece a receita de venda dos produtos quando são vendidos pela cooperativa para terceiros. Qualquer sobra ou diferença apuradas pela cooperativa através dos atos cooperativos já foram tributados aos associados. Então, quer dizer, quando a cooperativa realiza essa venda, ela não vai repassar o custo dessa operação para o seu associado, porque ele já tá aqui dentro da sua prestação de serviço dentro dos atos cooperativos. Então, se ela cobrar novamente, ela vai estar cobrando em duplicidade, tá? Então, isso não é a forma correta de ser feito. Suponhamos que teve sobra, que sobrou dinheiro. A sobra do exercício, após as destinações legais e estatutárias, que são aquelas que a gente viu, devem ser postas à disposição da Assembleia Geral para decisão. O que isso quer dizer? Sobrou o valor, tudo que legalmente precisava ser descontado, foi descontado, então esse realmente é um dinheiro de sobra. O que a gente vai ser feito disso? Isso vai ser decidido em Assembleia Geral. A Assembleia Geral vai decidir no que vai ser gasta essa sobra, tá? A sobra é um rendimento não tributável no ato do recebimento.
tá bom? Então, aqui ela não tem tributação. Por quê? Porque toda tributação já foi feita na comercialização e isso já está colocado não, nos atos cooperativos, tá bom? Perdas. Infelizmente, em alguns casos, existem perdas, né? As perdas do exercício, elas serão absorvidas no primeiro momento pela reserva legal. Essa reserva legal, ela já é estabelecida no estatuto, que a cooperativa tem que ter essa reserva legal, tá? Suponhamos que a reserva legal ela não foi suficiente para cobrir as perdas. Ela deve ser debitada do patrimônio líquido, né, que está especificado lá dentro da receita contábil da cooperativa. Após a Assembleia Geral, serão rateados entre os associados conforme disposições estatutárias legais. Suponhamos aqui que não deu para cobrir nem com a reserva legal, nem com o patrimônio líquido da empresa, aí essa despesa é rateada entre os sócios. Isso é decidido em Assembleia Geral, de que forma isso vai ser realizado, tá? Agora aqui a gente vai ver aqui sobre os fundos obrigatórios, tá? Aqui, ó. As cooperativas são obrigadas a constituir pelo menos 2 fundos, a partir das as sobras líquidas do seu exercício. O primeiro é o fundo de reserva, cuja a finalidade dele é reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa, sendo constituído de pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. O Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, o FATS, o objetivo de prestar assistência aos associados e a seus familiares, e quando previsto em estatuto, aos funcionários da cooperativa, constituído por pelo menos 5% do resultado. E aqui também, a cooperativa também, dentro do seu estatuto, pode estabelecer outros fundos obrigatórios aqui também, tá? Dentro do seu estatuto. No entanto, os obrigatórios perante a lei são o Fundo de Reserva e o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Então, aqui a gente tem, para a gente visualizar melhor, aqui a gente tem as sobras líquidas, que 10% aqui é o fundo de reserva e a finalidade dele é reparar as perdas, tá? E aqui, depois, mais 5% a gente tem aqui, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional, e a finalidade é prestar assistência. Aqui são algumas perguntas que são necessárias para a verificação da viabilidade da cooperativa, da implantação de uma futura cooperativa. A necessidade de trabalho, produção ou crédito é sentida por todos os interessados? Já existe alguma cooperativa nas redondezas que poderia satisfazer as necessidades dos interessados? Os interessados estão dispostos a entrar com o capital necessário para viabilizar a cooperativa? O volume de negócios é suficiente para que os cooperados tenham benefícios? Os interessados estão dispostos a operar integralmente com a cooperativa? A cooperativa terá condições de contratar pessoal qualificado para administrá-la e um contador para fazer a sua contabilidade que tem características específicas? Existe mercado para os produtos ou serviços a serem oferecidos? Ou seja, essas perguntas aqui, elas são básicas para a constituição da cooperativa. Aqui, e ela abrange tanto as áreas internas quanto as áreas internas de uma futura cooperativa. Ela vai ter viabilidade realmente de se sustentar e se manter no mercado? Ela vai realmente atender as pessoas que estão dispostas a serem suas sócias? Ela tem capacidade de trazer algo de bom, né? Basicamente seria isso. Aqui agora as considerações finais. A cooperativa é uma forma de organização e não um negócio em si mesmo. Então, ela busca realmente organizar todos os setores com a finalidade de trazer benefícios para os seus associados e para o meio onde que ela está inserida.
Não é preciso isolar-se do capitalismo para desenvolver formas alternativas de distribuição e produção, como as cooperativas de consumo, produção e crédito. O que isso quer dizer? Que quando, talvez uma pessoa sozinha, ela não teria um poder de atuação no mercado. No entanto, de acordo com as leis e se beneficiando do sistema capitalista através das cooperativas, ela tem uma maior atuação de mercado, né? Ela tem uma condição melhor, inclusive, de melhorar a sua própria renda. Os momentos de crise do sistema capitalista é que as iniciativas alternativas de organização econômica, que visam a produção, o consumo e o crédito, se constituem alternativas viáveis para promover a superação da crise, o equilíbrio nas relações econômicas e a promoção da justiça social, tá? Então é isso, gente, a aula sobre hoje, sobre o cooperativismo hoje foi essa. Eu agradeço aqui a presença de todos e agora a gente vai finalizar a aula, tá bom? Boa noite a todos.